Olá, eu sou o Padre Gabriel Natan. Eu sou a Júlia e você está no Convocação Podcast. O nosso convidado de hoje ele é muito especial, ou melhor, o nosso convocado. Ele é um padre jovem, ele coordena a comissão de liturgia do nosso Regional Sul 4, ou seja, o estado de Santa Catarina. Ele é vigário geral de nossa diocese. O nosso convocado de hoje ele tem uma particularidade muito interessante. Ele tem um grau de parentesco com o Papa João Paulo I. Ele é de Luiz Alves. O convocado dessa semana para o Convocação Podcast é o Padre João Humberto Luciani. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Gabriel, Júlia. Uma alegria estar com vocês, todos que também nos assistem, para a gente estar conversando juntos agora. Padre João, para nós começarmos, antes de nós entrarmos nas perguntas sobre liturgia, e dizer que o pessoal, eles já estavam bem empolgados nas nossas redes sociais para este momento. Nossa, eu inclusive, nós né? Aqui estamos com uma lista dele até feita para ficar mais fácil, e depois nós iremos direcionando. Mas nós queremos saber um pouquinho de quem é o Padre João, se você puder contar brevemente sobre a história da sua vocação. Então, eu sou natural de Luiz Alves, aqui da nossa diocese de Blumenau, tenho 30 anos, sou padre há 3 anos e meio. Moramos juntos, né, no meu último ano de seminário, quando o Gabriel foi também para a teologia em Florianópolis. Eu comecei, assim, percebi o chamado de Deus desde a infância, quando meio que brincava de missa, né, em casa, e sempre assim muito apoiado, né, pela minha família, meus pais, meus avós. Depois a ideia um pouco que sumiu assim do meu pensamento, mas quando era coroinha, lá na minha comunidade natal, então pelo serviço justamente à liturgia, à igreja, esse desejo foi voltando, muito pelo incentivo, o convite do Padre Fabian, também da nossa diocese, que celebrava, ajudava a celebrar missas naquela época em Luiz Alves, era reitor do seminário menor da nossa diocese. Então, por esse incentivo, testemunho, eu também desejei conhecer o seminário, fiz os encontros ocasionais e ingressei, então, no ano de 2009, né, quando ainda tínhamos o seminário menor. E daí fui fazendo o percurso, né, os 3 anos do ensino médio, a filosofia, a teologia, e fui depois ordenado, junto com o Padre Marco Aurélio, em 2021, né, lá mesmo na paróquia São Vicente, em Luiz Alves. E hoje foi linda a ordenação, por sinal. Muito bonito. Tem, eu acho que até o vídeo não sei se tem no YouTube, está né? salvo no canal também da paróquia. E desde que saí da teologia, né, vim aqui para Blumenau, na Catedral São Paulo Apóstolo, onde fiquei como seminarista, como diácono e agora como padre, né, como vigário da Catedral, junto com o Padre Marcelo. E o senhor ganhou recentemente a nomeação de vigário geral. Você poderia explicar para nós brevemente? Então, eu ainda não sei o que exatamente preciso fazer, né? Não, assim, o vigário geral auxilia o bispo, né? Mas quando for chamado, quando houver alguma necessidade, né? Então depende muito daquilo que o bispo Dom Rafael for pedindo, chamando, aconselhando, mas sobretudo questões às vezes urgentes de alguma substituição, né? Na necessidade de presidir alguma crisma, assinar algum documento, né, que exija a assinatura do bispo quando ele estiver viajando. Então são um pouco essas realidades imprevisíveis, mas muito pontuais, né, que pedem, né, que em cada diocese exista um padre que seja o vigário geral. Sei também que tem muito mais a ver com a disposição do tempo, né? Então, querendo ou não, sou um dos poucos padres que trabalha numa paróquia onde há vários sacerdotes, né, como é a paróquia São Paulo Apóstolo, de modo que facilita, né, quando houver essa necessidade também para que eu possa estar servindo Dom Rafael como ele precisar também nesse sentido, né? E rezo para que possa corresponder a essa grande missão, né, que geralmente se confia a padres mais velhos, né, com uma boa experiência pastoral, e essa experiência eu não tenho, né? Nunca fui pároco, né? Sempre trabalhei como vigário na catedral,
Então é um desafio, né? Certamente para aquilo que for aparecendo, né? Mas aos poucos o susto vai passando. E a comissão de liturgia do nosso regional? Porque o senhor assumiu ano passado. Sim, em agosto do ano passado. A comissão regional de liturgia ela é formada pelos coordenadores das 10 dioceses, né? Eu já participava como coordenador de liturgia de Blumenau. O padre Maxwell, que era o coordenador do estado, foi mandado para Roma para estudar. Então foi de uma hora para outra, né, que houve a necessidade de assumir. Ele já tinha conversado comigo, eu tinha sinalizado de que se eu poderia assumir, né, para dar continuidade também ao trabalho que ele vinha fazendo. Então, diante disso, também com a acolhida, a permissão de Dom Rafael, né, assumi desde o ano passado também essa coordenação da comissão, né? Não sou eu que levo o trabalho sozinho, lidero, mas são esses coordenadores das 10 dioceses que nos unimos, né? Várias vezes por ano a gente conversa, debate e planeja encontros de formação, momentos celebrativos também de partilha das nossas experiências, né? Para estar promovendo aquilo que também os bispos pedem para nós como comissão regional, né? Os responsáveis pela liturgia são os bispos em primeiro lugar. E eles delegam, né, que a gente promova, organize as iniciativas que eles esperam que aconteça também a nível de estado e a nível de diocese particularmente. Então, já entrando nesse ponto da liturgia, nós abrimos uma caixinha de pergunta nas nossas redes sociais, como já foi dito. E bombou essa caixinha de pergunta. A Júlia, ela fez um compilado. Isso é tudo pergunta? Sim. Tinha mais. Eu pensei que era uma lista de compra. Então, aquelas que foram as que nós acreditamos que são as mais comuns. Aqui nós temos o total de 35. Não sei se nós iremos conseguir já terminar todas. Mas a Júlia escolheu entre, eu acho que deve ter o quê? Mais de 100 que apareceram. Nossa. Até mais, até hoje ainda estavam mandando. Eu tirei print de algumas. Mas para que o senhor possa respondendo. Então, bora lá, vamos para as perguntas. Eu tentei colocar também em ordem, assim, mas é um desafio também. Mas a primeira, e que apareceu bastante também, o que é e qual o significado da missa? Bom, é uma pergunta fundamental, de fato. Bom, a missa é a celebração da Eucaristia, e a Eucaristia é um dos sacramentos, não é? Todos os sacramentos, todos os 7, eles nos levam a celebrar o mistério da Páscoa, né? Portanto, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Em cada sacramento há algo que, de algum modo, nós oferecemos, deixamos e assumimos aquilo que é graça de Deus destinada a nós, né? Para a nossa salvação. Dentre os sacramentos, o excelso, né? O mais importante, é com certeza o sacramento da Eucaristia, porque é o próprio Cristo, o Filho de Deus, enquanto corpo e sangue, né, tornados o corpo e o sangue nas espécies de pão e vinho. Então, São João Paulo II escrevia, né, a Eucaristia faz a Igreja e a Igreja faz a Eucaristia. E a Eucaristia não é uma coisa, a Eucaristia é o Cristo, é alguém, é um sacramento, um mistério de salvação, um mistério de amor, manifesto na celebração da Santa Missa, não é? Mais importante do que, digamos assim, a Eucaristia em si, lá guardada no sacrário, entre aspas, né? Mas a Igreja se reconhece quando olha para a missa, para a celebração da Santa Missa. E a celebração eucarística, portanto, é a grande manifestação, como nós nos enxergamos enquanto Igreja, daquilo que é, de fato, até o fim, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Aquilo que ele nos deixou na sua Páscoa, nós recebemos mais plenamente quando recebemos a Eucaristia. Ou ainda, quando a Igreja celebra a missa, quando celebra a Eucaristia. Não é? Então, toda a liturgia, de algum modo, está ligada ao mistério eucarístico, né? Participa da vida de Deus como pela Eucaristia. Todos os sacramentos têm alguma ligação com a própria Eucaristia. A vida de cada fiel católico
bebe, se identifica com a celebração da Santa Missa de algum modo. Né? É o nosso sacramento mais importante e aquele que a gente mais celebra. Né? Pensemos em algumas religiões mais mistéricas, aquilo que é mais importante pode ser o mais escondido, o que menos aparece. Né? Para nós é bem o contrário. Sem diminuir o valor da Eucaristia, da missa, mas é ao mesmo tempo o mais importante e o mais cotidiano dos nossos sacramentos. Sim. E eu acho que as pessoas têm muito, pelo que eu li, pelo que a gente conversa mesmo, tanto com jovens, enfim, dentro da comunidade, muitas dúvidas quando eu entro na igreja, até a próxima pergunta, o que eu tenho que fazer? Quando eu passo ali na frente do altar, o que eu preciso fazer quando eu saio da igreja? Então, essa é a próxima pergunta. O que fazer quando eu entro na igreja? Eu faço o sinal da cruz? Faço genuflexão? Não faço? Eu sei só que o Padre João, ele também faz formações, faz bastante formações, e uma delas é sobre a questão litúrgica. E é interessante que quantas pessoas que por vezes já são ministros, catequistas, que depois que conhecem, ou por exemplo, uma missa explicada parte por parte, ela entende, nossa, como agora o sentido de participar é totalmente diferente. O quanto que a pessoa se sente melhor, a pessoa, ela vê e ali ela encontra, não, é esse o verdadeiro sentido, agora eu entendo. E acredito que essa pergunta, a próxima, ela é bem interessante porque muitas vezes as pessoas elas não sabem como se comportar. Ainda falta para muitos fiéis entenderem o significado real assim da Santa Missa. Mas que aos poucos nós vamos conversando. Eu sei que esse tema ele não se esgota aqui. Acredito que nós teremos que ter parte 2, parte 3, parte 4 com o Padre João. Mas acredito que explicar e ensinar para as pessoas fará bem, assim, para que haja um amadurecimento concreto na vida de fé. Sim, então, partindo disso que o Padre Gabriel dizia, a gente sempre estará aprendendo algo sobre a liturgia e, portanto, sobre a missa. Né? Então, é meio que impossível, né, que simplesmente estudando a gente entenda tudo, até porque é mistério de fé, é algo que a graça vai despertando em nós. Então, sempre estarmos abertos à formação, ao aprendizado. Depois, quando a gente vai fazendo esse caminho, é importante superar aquela liturgia só do pode e não pode, né, das regrinhas. Frei Alberto Bicóiser, já é falecido, mas um grande liturgista brasileiro, ele dizia assim, mais importante do que saber pode ou não pode fazer, a gente precisa se perguntar que sentido tem. Né? Que sentido tem? Porque cada gesto, cada orientação tem um motivo para existir. Algo aconteceu na história, um fundamento bíblico para que fosse assim. Né? Isso é importante para que a gente reze com aquilo que a igreja pede, orienta que faça, ou até aquilo que orienta que não se faça. Né? Então, para a questão de entrar na igreja. Então, a maioria das nossas igrejas tem o Santíssimo, né? Dentro do sacrário, o tabernáculo, que está sinalizado geralmente com uma luz vermelha, uma lâmpada, né? Que está sempre acesa para dizer que ali está a presença de Jesus Eucarístico. Então, se é o caso, quando eu entro numa igreja, numa capela do Santíssimo, eu sempre vou fazer genuflexão. Né? Eu vou parar, vou dobrar o meu joelho direito até o chão, com calma, com devoção, né? Não é dar um pulinho. Não, né? Eu acho tão engraçado quando eu tô na porta e você vê as pessoas que elas fazem o... para, não para, né? Uma coisa estranha. Fica feio, gente, é feio. Fica a dica aí. Então, diante do Santíssimo, fora da missa, eu sempre vou fazer genuflexão. Ao entrar e ao sair da igreja, ao entrar e sair de uma capela do Santíssimo, por exemplo, né? Numa adoração. Durante a missa, eu só vou fazer ao entrar e ao sair. Né? Mesmo que eu passe diante do sacrário, mas durante a missa, o centro não é mais o sacrário em si, mas a mesa do altar. Então, durante a missa, eu vou fazer reverência para a mesa do altar. Por exemplo, na catedral, nós temos o sacrário também no centro. Quando nós atravessamos o presbitério durante a celebração da missa, eu faço inclinação profunda, né? Sem dobrar os joelhos, inclinação com o corpo para a mesa do altar.
Porque durante a celebração, né, o centro é sempre a mesa do altar. A gente faz a inclinação, então, ao atravessar de um lado para o outro, né, quando eu passo diante do altar, ou mesmo se eu vou, por exemplo, subir o presbitério, né, eu posso fazer inclinação antes de subir. Porque, digamos assim, o altar, ele é igual de todos os lados, né? Ele não é uma cabeça olhando para frente. Então, não é que às vezes eu preciso ir lá na frente e fazer inclinação só lá na frente, né? Como se eu tivesse que olhar a mesa de frente, né? Então, por vezes, se eu estou levando alguma coisa, por exemplo, né? A inclinação pode ser feita de todos os lados, né? Aquilo que for o caminho mais curto, né? De onde eu estou indo, de onde eu estou saindo, para onde eu estou indo. Mas isso depende, às vezes, do costume da comunidade, né? É uma palavra que a gente precisa ter muito presente, né? Às vezes, por uma questão de estética, então se combina simplesmente. Aqui na paróquia nós vamos fazer nesse lugar, desse modo. E não tem problema, é para ficar melhor, é para ficar harmônico, né? Mas então, quando eu faço genuflexão, ao entrar e sair de uma igreja, se ali houver o Santíssimo Sacramento, né? E durante a missa, mesmo que haja o sacrário, mas durante a missa o centro é o altar, a mesa do altar. Eu fui procurar uma pergunta que você tinha mandado ontem. Ah, sim, o mas que significa a luz vermelha do sacrário, perguntaram, mas já foi respondido. Eu tava tentando procurar ela, mas que botaram, depois que eu fiz as perguntas, colocaram o que significa a luz vermelha que fica do lado... A luz é como se fosse uma lâmpada, né? Antes de haver eletricidade, devia haver uma vela ou uma lâmpada a óleo, né? Quer dizer, algo que se consome e que está aceso para que as pessoas saibam que ali está Jesus Eucarístico, né? Hoje a gente já tem eletricidade, também por segurança, não se vai deixar uma vela com fogo aceso o tempo todo, né? E há a possibilidade de deixar simplesmente uma lâmpada, às vezes imitando uma vela, né? Mas não é que precise, mas uma lâmpada acesa que chame a atenção, que seja evidente, que você não precisa ficar procurando, e próxima do sacrário para dizer que ali está o Santíssimo. Até porque quando a gente, por exemplo, na Sexta-feira Santa, tira o Santíssimo da igreja, eu vou apagar aquela lâmpada, aquela vela. E, portanto, as pessoas saberão que Jesus não está mais presente ali. Porque ela mandou ontem, a gente tá vendo algumas coisas, ela mandou assim, eu pensei assim, nossa, mas uma dúvida uma hora dessa. Eu pensei, não, tá tudo certo, deixa eu responder dela. Ah, não, é porque mandaram e eu mandei aqui pra não esquecer. Sobre a missa, colocaram também, não ir toda semana na missa, é um pecado? Então, é pecado faltar a missa domingo, né? Domingo é o nosso dia santo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, né? Domingo quer dizer dia do Senhor, né? Não mais a primeira-feira, o primeiro dia de trabalho, mas o dia que foi santificado pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passa para todo mundo, então no domingo todos nós vamos ter 24 horas, né? Então é importante, é essencial para nós cristãos católicos que no domingo ou no sábado à noite se participe de uma Santa Missa, né? Qualquer Santa Missa, e que seja, enfim, a nossa participação do mistério pascal de Cristo naquele dia da semana, né? Então é imprescindível, né? Não só por medo do pecado, por medo de ir para o inferno, né? Isso seria mesquinharia, mas por ter consciência de ser católico, por ter alegria de viver a fé, de sermos cristãos pascais, né? E que, portanto, na alegria do Cristo vivo, querem se encontrar em comunidade para celebrar a fé deste modo, né? Santificando o domingo. Até uma pessoa perguntou ali, se eu posso ir na missa no domingo. Eu posso, tenho livre ali o domingo, mas eu vou no sábado à noite, tudo bem? Sim, sim. Inclusive, qualquer missa vespertina ou noturna, né, do sábado. Uma missa de casamento, por exemplo, né, sábado à noite, mesmo que não seja a liturgia do domingo, uma missa de corpo presente, né, mas sendo vivida também um pouco nesta intenção, né, já vale, né, juridicamente para a missa de domingo, né? A maioria das nossas comunidades
já celebra, inclusive com a liturgia do domingo, por isso, né? Você vai à missa sábado à tarde, você vai à missa sábado à noite e já é toda a liturgia do domingo. Acho que aqui em Blumenau a única paróquia que celebra, que tem a missa, a liturgia do sábado é a catedral, né? Que tem missa sábado de manhã. Nós temos às 8, não sei se é a única, mas pode ser. Acho que talvez sejam poucas. Poucas, Sim, porque eu conheço poucas. Mas agora uma pergunta. Qual a diferença entre a missa dominical e a semanal? Então, o domingo, para nós, é sempre um dia mais especial, né? É vivido como solenidade. Não só por ser dia de preceito, mas é, como eu disse, o dia da Páscoa. Todo domingo é Páscoa, né, para nós. Mesmo o domingo de Ramos, por exemplo, né? Todo domingo é Páscoa, todo domingo é festa. Então, as missas mais especiais, mais solenes, sempre deverão ser as missas de domingo. As missas mais participadas, mais caprichadas das nossas comunidades, sempre deveriam ser as missas de domingo. Isso não é para diminuir as missas de dia de semana. Acontece que, graças a Deus, a igreja também celebra a missa todos os dias, né, de segunda a sábado, com uma liturgia mais simples, né, de propósito, mas a gente pode celebrar a missa todos os dias, sabendo que o dia mais importante, ou seja, a missa mais importante, sempre será a missa de domingo. Pensemos, a missa de domingo das solenidades sempre vai ter glória, né, com exceção do Advento e Quaresma, mas nós vamos rezar o creio, né? Nós teremos o momento da oração dos fiéis, as preces. É uma missa em que geralmente todos os momentos são cantados, né, o quanto possível. Então há vários elementos, o uso do incenso, procissão com o evangeliário, enfim, tudo aquilo que geralmente é facultativo, né, torna-se meio que obrigatório para o domingo, né? Muitos são mesmo obrigatórios para pedagogicamente mostrar. Hoje é a nossa missa mais importante, né? Uma missa de domingo não vale mais do que uma missa de dia de semana. Jesus é o mesmo, né? A celebração é a mesma, o rito é o mesmo, né? Mas há elementos da forma ritual que mudam, né? Isso é importante lembrar, né? Então, a missa é a missa de Cristo, só existe uma, né? A Eucaristia é apenas a de Cristo. Mas a forma ritual da igreja muda, né? De um lugar para o outro, inclusive, de um dia para o outro. Durante a semana, isso eu não tenho certeza, né? Mas durante a semana vocês também não são nem obrigados a fazer homilia, né? Exato. A homilia só é obrigatória, né, ou vivamente recomendada nos domingos e dias de festa, né? Mas, claro, para os outros dias sugerindo que, sendo possível, viável, se ofereça aos fiéis também um momento de explicação da palavra de Deus, né? O que varia de uma comunidade para outra, mas pelo menos na catedral nós temos esse cuidado, né? Dificilmente se celebra a missa sem a homilia. Uma outra pergunta que apareceu aqui é: a toalha do altar pode ter as cores litúrgicas? A toalha do altar tem que ser branca. E ponto. A orientação é esta, né? A questão é que... Vai ter gente entrando em crise na sacristia. Não, a questão é que, assim, aí vem algumas adaptações, né? Por exemplo, se coloca uma toalha que varia, né, conforme os tempos litúrgicos, então verde, roxa, vermelha, e daí por cima dessa coloca uma toalha branca, né? É possível, né? A questão é que em cima do altar você tem que celebrar a missa em cima de uma toalha branca, né? Isso sim, né? Pode ser sempre branca. A orientação, né, o mais justo é que fosse sempre branca. Mas a gente sabe que há comunidades que, enfim, por às vezes desconhecimento, compraram, investiram dinheiro para ter toalhas coloridas que são também bonitas, não são um carnaval, né? São até um esforço de dignidade, né? De capricho de algum modo. Então, se é o caso da tua comunidade, por favor, né? Não vá colocar fogo, jogar tudo no lixo, né? Para agora querer comprar um monte de toalhas brancas, né? Então, continue simplesmente, né? Mantendo de que modo que seja belo, né? Também não ficar tampando com diversas cores. As cores litúrgicas, elas são mais
obrigatórias, assim, para vocês para os nos paramentos, né? Sim, por exemplo, não precisa nem... Quem vai fazer a leitura não precisa necessariamente estar com uma bata, uma túnica, enfim, da cor litúrgica, né? Nem precisa... Se a pessoa estiver bem vestida, né? Eu acho que nem precisa usar, né? Exato, é uma questão de costume, né? As conferências, falando, por exemplo, roupas de leitores, né? Ou mesmo dos ministros. A Conferência dos Bispos poderia legislar, né? Determinar, tem que ser assim. O Brasil nunca fez uma norma nacional, né? Então, na prática, está muito ligado às dioceses, algumas têm, Blumenau não tem, e às paróquias, né? Então, as paróquias vão percebendo, escolhendo aquilo que é próprio do seu costume, né? Alguns têm uma veste padrão, que é sempre branca, né? Outros terão vestes que variam para os leitores, né, que variam conforme a cor litúrgica, né? Aí precisa ter o bom senso, né? Então, assim, que não seja parecido com uma roupa de padre, mas que recorde que é uma função diferente, né? Que a função do ministro da comunhão seja diferente de um leitor, por exemplo, então uma veste diferente, também isso é importante. E também, assim, não cair nessa lógica de ter tudo de todas as cores, porque isso é um pouco comercial, né? Obriga as comunidades a ter um monte de roupa, um monte de armário, e não é necessário, né? Então, precisa ser bem pensado, discernido nesse sentido. E, claro, tem que ser belo, tem que ser a nobre simplicidade da liturgia, né? Tem que falar por si mesmo, sem um monte de enfeites, né? Se eu tenho que escrever, né, alguma coisa na veste, é porque ela não fala por si mesma, né? Então, é um aprendizado que aos poucos vai se tendo, né? Para você que está assistindo o nosso podcast, coloca nos comentários assim, ó: eu quero saber mais sobre liturgia, para que nós possamos pensar outros temas, ou talvez você possa escrever sugestões para que nós possamos trazer aqui, para esclarecer aquelas que são as dúvidas, para que nós possamos juntos aprendermos mais. Até a própria vestimenta dos fiéis que estão na missa, né? Não é adequado ir com qualquer roupa, eu não tô em qualquer lugar, né? Então acho que é até uma orientação, assim, porque principalmente no verão. Até o Tyson riu. Sim, se a missa é a celebração máxima da fé da igreja, né? É evidente que a gente deve ir com uma roupa boa, né? Uma roupa decente, uma roupa que cubra o corpo. Então, durante o verão, né? Ou enfim, sempre, né? Mas não se vai à missa de bermuda, não se vai à missa de regata, né? Não se vai à missa de chinelo, não é? Então, ter uma roupa digna, assim como a gente se prepara para ir a uma ocasião importante, né? Por exemplo, quanto se gasta, investe na preocupação de ir a uma festa de casamento, a uma festa de aniversário, né? Quer dizer, quando não é uma festa qualquer, né? Há uma roupa de gala, né? E as pessoas se preocupam para isso. Então, também para a celebração da missa, né? Deve haver essa preocupação. Não com luxo, né? Nada disso, mas com decência, né? Com honra para aquilo que se vai viver. Mas, por exemplo, se você vai visitar algum local do poder público, se você vai ao encontro de um juiz, algo assim... Há restrições. Há restrições das vestes. Então, mesmo tem que se pensar, porque nós estamos indo nos encontrar com o nosso Deus, com aquele que é o nosso Senhor. Então, nós temos que estar também bem vestidos, assim, como a frase do Senhor foi lapidária, né? Sem luxo, mas com dignidade. Ainda sobre as cores, algo que é importante, eu penso que tenha contribuído para o uso de cores nas toalhas, até nas velas, às vezes, é que em muitas das nossas comunidades não há a missa todos os domingos, mas a celebração com o ministro ou mesmo com o diácono. No Brasil, mais de 70% das comunidades não tem missa todo domingo, né? Então, aquelas que têm o ministro, por exemplo, o ministro não vai usar uma veste colorida, né? Então, nessas comunidades, penso, para que houvesse essa consciência do tempo litúrgico, começou a entrar, né, outros elementos coloridos para fixar essa ideia das cores, né? Mas são costumes das comunidades, muitas vezes ligado a esse tipo de história de preocupação.
aqui em Blumenau, eu acredito que a gente ainda tem a oportunidade de ter muitas paróquias com missa, né? Mas uma vez alguns conhecidos foram para Marabá, se eu não me engano, eu sei que eles foram em missão, e é uma realidade assim que as pessoas ficam mais de um mês sem a missa. Então, acho que até que para que a gente possa dar valor, né, para a oportunidade que a gente tem de ter missa diária, de ter a missa dominical. E é uma realidade totalmente diferente a nossa, né? Sim, eu fiz missões em Marajó em 2018 e as comunidades têm missa uma vez por ano. Nossa. Né? Às vezes menos, né? Porque 6 meses o padre tem que ficar na matriz, atendendo as pessoas, as demandas. Os outros 6 meses ele vai visitar as comunidades, mas aí é de barco, né? E você precisa ter o barco, você precisa ter um barqueiro que acompanhe, que dê alguma segurança, orientação. Você precisa ter um grande investimento de combustível, né? Então são realidades atuais, muito presentes no Brasil, por exemplo. E perguntaram também o que significa as intenções da missa. O que eu posso colocar nessas intenções e o que eu não posso colocar? Bom, a intenção é um motivo, como o nome diz, uma intencionalidade pelo qual eu ofereço uma missa, né? O mais comum é que a gente ofereça por um fiel falecido. Então, por exemplo, a missa de 7º dia, aqui em Blumenau é muito forte, né? A tradição de celebrar a missa em torno do 7º dia de falecimento, né? Não precisa ser exatamente no 7º dia, né? Porque quem morreu já está na eternidade, onde nem tempo não existe mais, né? Mas para nós que ainda estamos no tempo, né? Mais ou menos se celebra no 7º dia. Enfim, quando a família puder estar presente numa missa, né? Uma missa de um mês, uma missa de um ano de falecimento. Por quê? Porque são momentos significativos para que a gente recorde e ofereça a missa nessa intenção. Uma missa de bodas de casamento, uma missa de aniversário de vida. Então, são intenções lícitas, né, bonitas, pelas quais se oferece aquela Eucaristia. Um padre que faz aniversário de ordenação, né? Então, tem até um formulário, né, para celebrar a missa nessa intenção, né? Claro, grosso modo, na devoção, você pessoalmente, né, você pode oferecer, você pode estar numa missa e rezar por todos, né? Por uma pessoa viva, pela paz no mundo, pela saúde de alguém, né? E não há necessidade de que se leia uma lista de intenções, nem que o padre diga em algum momento em voz alta quais são as intenções pelas quais se oferece a missa, né? Isso é muito mais uma questão de atenção e empatia por aqueles vivos que estão ali, né? Então, se é uma missa de 7º dia, bom, eu estou diante de uma família enlutada, né? Pessoas que estão sofrendo, pessoas que se reencontraram depois do trauma da perda de alguém, né? Então, é um momento importante, né? Para lembrar o nome da pessoa, para rezar por ela em comunhão com aquela família, né? Mas a missa, ela vai valer por todas as intenções ditas ou não ditas, né? Falando dos falecidos, todas as missas são oferecidas por todos os falecidos, né? Todas as almas, por exemplo, né? Não há como limitar, né? Essa missa vai valer só para esses, para vocês não, né? Não dá, o sacrifício de Cristo é único, né? Sim. A missa é um mistério eterno, né? O sacrifício de Cristo. Então, abarca todos, né? Agora, no tempo, na prática, na vida ritual, na celebração ritual, isso sempre vai ser dinâmico, né? As intenções diferentes pelas quais a gente está rezando, né? Num contexto de guerra, né? Rezar pela paz é totalmente diferente, né? Por exemplo. Essa próxima pergunta, eu acho que foi assim, ó. A que mais apareceu. A que mais apareceu. Pode bater palmas na Santa Missa? E aí aqui a outra pergunta, que daí a gente já mata duas. Pode bater palma mais ainda aqui, ó. Não pode bater palma na missa, certo? Mas em novena pode? Quando se canta parabéns na missa, pode bater palmas? E quando o padre levanta a Bíblia, não é Bíblia, não é o lecionário, né? A pessoa colocou. E quando o padre levanta a Bíblia, pode bater palmas ou o que fazer?
Tem algumas então, aqui. Isso fora as que tinha lá sobre palmas. Então, grosso modo, eu também não tenho uma resposta objetiva, né, para a questão das palmas. Mas eu diria que sempre depende, né? Aí eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. Objetivamente, o que eu devo dizer? Nenhum livro manda bater palma, né? Isso com toda certeza. As palmas não fazem parte da liturgia da igreja, não fazem parte do rito de nenhum sacramento, né? Algumas indicações, por exemplo, se diz que no rito do matrimônio, depois da entrega das alianças, a Assembleia pode aclamar os esposos segundo o costume, né? E aclamar os esposos poderia ser uma salva de palmas, por exemplo, sendo o costume, né? Falando da liturgia e inclusive, portanto, da missa, né? Aí eu acho que a gente tem que perceber o que são as palmas, né? Para que a gente bate palma. Então, nós batemos palma, por exemplo, para cantar parabéns para você, né? Em contexto de festa, de alegria, de comemoração. Nós batemos palmas para homenagear ou agradecer, né? Eu vou ouvir uma palestra, né? Quando se apresenta o palestrante, se aclama com palmas. Quando ele termina, se agradece com palmas, né? Então, não é um contexto de festa, né? Mas é um contexto de gratidão. Então, na tua comunidade, em que momento da missa se bate palmas, né? Então, vamos lá. No Glória, por exemplo, né? O hino de louvor, né? Se as palmas ajudarem a louvar a Deus, se as palmas não atrapalharem o canto, os músicos, se as palmas não fizerem mais barulho do que a voz do povo, né? Porque todos rezam ou todos cantam, né? Se as palmas não quebrarem o compasso da canção, né? Se a comunidade reza batendo palma, eu diria, bom, ali naquela comunidade, naquele momento, pode, né? Eu celebro em comunidades muito simples, onde as palmas ajudam as pessoas a rezar, né? Existe um diretório da CNBB que chama Diretório para Missas com Grupos Populares. Então, recorda, o que são grupos populares? Grupos muito característicos, não é uma grande assembleia heterogênea, né? Mas grupos muito característicos de pessoas simples, pessoas às vezes não acostumadas a tomar as decisões da sua vida, mas a lidar com coisas que não escolhem. Enfim, nesse ambiente, a liturgia será muito mais espontânea, né? Nós, na América Latina, somos muito marcados pelo gesto, né? E o quanto que o gesto ajuda também a espiritualidade, a oração, né? Existem, pelo menos, 2 orientações da Santa Sé sobre a inculturação da liturgia, que prevêem a possibilidade de acolher gestos, né? Não fala de palmas, porque isso vai variar de um lugar para o outro, né? Pode ser palma, pode ser levantar a mão, né? Então, mas eu penso que é uma questão que não há um bom motivo para proibir definitivamente, né? Pode ser que em algum contexto, com alguns grupos, por exemplo, uma missa mais ligada à renovação carismática, né? Há cantos que foram feitos para serem entoados com palmas, né? Não como uma festa bobinha, né? Para distrair ninguém, mas com ritmo. E o ritmo ajuda as pessoas a rezarem. Então, nesse sentido, eu diria que sim, né? Na missa, também, dependendo do contexto da situação, as palmas não ofendem ninguém, né? Agora, se não houver essa consciência, né, aí a gente precisa voltar ao essencial e ter a clareza de sempre dizer, não faz parte da missa, né, em nenhum documento se manda bater palma, né? É aceitável a partir do princípio da inculturação, e que é importante, né? Quando a igreja vira as costas para o povo vira as costas para a igreja, né? E se a liturgia não fala mais a realidade dessas pessoas, elas vão buscar Deus em outros lugares, né? Isso já aconteceu ao longo de 2000 anos. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né?
envolve a paciência da formação, né? E eu, como coordenador, sei muito bem do desafio da formação, a gente está aqui para isso, né? Mas é um caminho que envolve a sensibilidade do anúncio do evangelho, da assembleia que estará ali e que sempre é diferente, né? E perceber se ajuda ou não a rezar, né? Alguns cuidados que às vezes tem que ter, né? Por exemplo, algo que eu tenho que dizer, ter a clareza de que o bispo, né, da diocese, ele pode dar uma palavra final sobre isso, né? Tem bispos que já disseram, na minha diocese eu não quero, né? E deve se respeitar na plena comunhão com o bispo, né? Assim como tem bispos que batem palma, permitem e, portanto, em comunhão com aquele pastor, o bispo, isso será lícito, né? Mas para dizer, é uma questão que não tem uma resposta pronta dos documentos, né? Envolve, então, interpretação daquilo que se fala de enculturação, da importância da gestualidade, né? E terá que ser discernido de comunidade para comunidade, né? De momento para momento, né? Na medida em que favorece a oração, né? O ritmo é lícito, é belo, ajuda a louvar a Deus, né? Na medida em que dispersa, na medida em que extravasa as emoções, então está atrapalhando, né? Então, seria importante, por exemplo, em comunidades onde se bate palmas no Glória, né? Ter o cuidado de, nos tempos fortes. Então, já não tem o Glória, então não haverá palmas dentro daquela missa em nenhum momento, né? Isso acho que pedagogicamente ajuda. Eu já vi também no momento do santo. Então, eu acho que é uma dúvida também que colocaram. E deixa eu lembrar mais. E no ato penitencial, algumas, dependendo da música ali. Nossa, no ato eu nunca vi. Não palmas, mas tipo, não é bem uma coreografia, assim, mas gestos, assim. Acho levanta que... as mãos pro alto. Assim, isso é tudo costume, entende? Não existe orientação nem mandando fazer, né? Sim. E por hora nem proibindo que se faça. Mas assim, se a pessoa não se sente vontade, eu acho que também não é nenhum problema a pessoa não bater palma, né? Não, porque é costume, né? Ninguém está errado em não fazer. Eu acredito que o ponto também é um equilíbrio. Nem aquilo que é muito, né, muito rígido, mas também, por exemplo, ali de um aniversário. Esse é o momento, né, sabe, usar também às vezes do bom senso. E também não ser aquela que extravasa, fazer das palmas uma coreografia, um show assim, né? Vamos. Por exemplo, show da Xuxa. É evidente que parabéns para você não faz parte da missa, né? Não faz parte do rito. Agora, é aquilo que a gente chama de paraliturgia. É algo que às vezes se integra dentro da forma ritual, mas não necessariamente está ferindo, né? Está extravasando o rito em si, né? Ao final da missa, né? Antes da bênção final, na hora dos avisos, né? Um momento de homenagem a alguém, né? Isso é também empatia, sensibilidade da comunidade por aquilo que se está vivendo, por alguém importante, né? Enfim, mesmo no sentido de às vezes agradecer alguém e simplesmente bater palmas, né? Como manifestação da Assembleia de gratidão por aquela pessoa, né? Mesmo um viva Jesus ressuscitado na Páscoa, né? Evidente que isso de modo algum fere a liturgia em si, né? Repito, como um elemento de enculturação, né? Então, exige uma sensibilidade, não vai ser igual em todos os lugares, né? Porque a cultura não é igual, né? As pessoas não serão iguais, né? Agora, a gente tem que ir assumindo isso com tranquilidade, né? Não com um rubricismo azedo, né? Condenatório, muitas vezes, né? Isso é perigoso, né? Aí você passa a celebrar sem caridade, né? Você passa a celebrar corrigindo aquilo que está acontecendo, né? Isso é diabólico, né? Quer dizer, algo que deveria mostrar o amor de Cristo nos uniu, serve para todo tipo de intriga, bobicinha, né? Então, volto a dizer, antes de pode ou não pode, né? Rezemos nos perguntando, que sentido tem? Que sentido tem? Né? Então, nós celebramos a missa unidos a Cristo, que é cabeça, né? E isso não muda. Agora, as pessoas são o corpo de Cristo,
né? E as pessoas que estão ali são reais, são concretas, né? Elas vão ser pobres ou ricas, analfabetas ou instruídas, estarão tristes por causa de uma enchente ou contentes por causa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, da festa do padroeiro, do Dia da Páscoa, e isso faz muita diferença na forma ritual de celebrar, né? Então, essa sensibilidade todo fiel deveria ter, né? Com certeza. Falando sobre sensibilidade, acredito que seja uma mãe, né? Se meu filho começar a chorar no meio da missa, o que eu faço? Primeira coisa, sempre vá à missa com os seus filhos, né? É verdade. Nunca pense que seria melhor estar em casa durante uma época porque eles fazem barulho, né? Não, né? A gente deve ir à missa sempre, né? E levar os filhos mesmo pequenos, né? É importante, né? Se você leva no shopping, se você leva no parque, né? Você vai levar também na igreja, na missa, né? Agora, claro, as crianças, elas não sabem o que está acontecendo, né? E elas não têm obrigação de saber quando são pequenas, né? Então, elas não sabem a importância de fazer silêncio naquele momento, e você, aliás, ninguém pode cobrar isso da criança enquanto ela não perceber a importância disso. Então, se a criança chora, se ela grita, se ela esperneia, se ela está tirando a atenção das pessoas, e isso acontece, então é importante pegar a criança, dar uma volta, né, ao redor da igreja, dar uma volta no pátio, né, tentar acalmar a criança, né, e oferecer isso também como gratidão a Deus, né, não como um peso, como meu filho, um constrangimento, eu não consegui celebrar bem. Não, você foi à missa, né? A missa aconteceu, né? Às vezes a gente pensa muito a missa como para mim, né? Então, eu preciso comungar, né? Eu preciso estar concentrado o tempo todo, né? Isso também é dinâmico, isso também vai variar de dia para dia, né? Agora, se você, pai e mãe, né, ofereceu esse seu cuidado pelo seu filho, pela sua filha, né? O estar lá, o não conseguir prestar atenção, é a sua missa, é a sua oferta, é a sua união com o Cristo, né? Que não escolheu a preguiça, o fechamento, mas o estar na vida em comunidade. E esses elementos de estar no ambiente sagrado, né, é muito importante para a criança, né? Ela vai percebendo naquilo que enxerga, naquilo que escuta, né? Nessa sensibilidade dos sentidos que a liturgia propõe, né? De, enfim, sentir cheiro, escutar música, escutar as pessoas, né? Ver o pai e a mãe se ajoelhando, isso tudo é insubstituível e deve ser cultivado. Com essa sensibilidade, né? Quando perceber, sair, dar uma volta, né? Com toda a tranquilidade e sem medo de que isso diminua a graça que a pessoa estará recebendo, né? Então, ter um olhar muito mais comunitário e amplo para a missa do que simplesmente uma visão muito privada, né? Pessoal quase, né? Isso é limitar muito a nossa participação na celebração da missa. Padre João, o nosso tempo ele está indo bem adiantado e a gente vai ter que já pensar na parte 2, mas eu gostaria de lhe pedir se você pudesse deixar uma mensagem para aqueles que têm nos acompanhado no podcast, aqueles que estão assistindo este episódio. Bom, eu encorajaria a todos a continuar buscando conhecer mais, né, da liturgia da igreja. A liturgia no sentido da espiritualidade, da teologia, dos fundamentos daquilo que a gente celebra, né? Nesse sentido, nós temos 2000 anos de grandes reflexões sobre os sacramentos. Não são nem 2000 anos de regras, de pode e não pode. Isso é algo muito recente para a vida da igreja, né? E essas discussões apenas, elas podem nos dividir, elas podem gerar, às vezes, até constrangimento, provocação, né? Receio, críticas dentro das nossas comunidades. E a gente não celebra assim, né? A gente celebra com desejo de participar da salvação que Cristo ofereceu ao seu povo, à sua igreja, né? A última carta do Papa Francisco sobre a formação litúrgica é a Desiderio Desiderave, que significa desejei ardentemente comer esta ceia convosco, né? Aquilo que Jesus pronuncia no Evangelho de Lucas diante
justamente da última ceia. Eu acho que só o título, né, e que diz tudo aquilo que a carta é, né, deve nos ajudar muito a celebrar e, sobretudo, a missa nesse sentido. Né? Desejei ardentemente participar da missa. Né? Se nós tivermos isso presente, o domingo sempre será ação de graças, né? Sempre será a alegria da Páscoa de estar com o Senhor. A missa será este momento de concentração, zelo, mas também festa diante da participação no único sacrifício do Cristo que nos alimenta, que nos sustenta, que enfim nos salva. Não é? Então o caminho da liturgia é um caminho que vai por toda a nossa vida, né? Não é um caminho que envolve apenas o aspecto intelectual, mas o aspecto intuitivo e até sensitivo, né? Pensemos, a igreja evangelizou por séculos pessoas que não tinham acesso ao estudo, né? Que não tinham como estudar a teologia sacramental, nem as regrinhas do missal não conheciam, né? Mas a liturgia ensina pelo gosto, né? Todos comemos do mesmo pão, que é o corpo de Cristo, né? Pelo cheiro do incenso, pela escuta da palavra, né? Não é cada um com a sua biblinha, todos ouvindo um leitor, uma leitora, o tato, né? O tocar-se, fazer o sinal da cruz, cumprimentar alguém. Então, os sentidos, eles nos ensinam, né? E a gente precisa recuperar isso, a força simbólica da liturgia, que é muito mais original, não é? Porque a gente perdeu isso, a gente precisa explicar tudo, né? Isso às vezes é perigoso, né? Tira o mistério, né? A gente acha que já entendeu porque alguém nos explicou, né? Quando na verdade o mistério é inesgotável, né? A gente está sempre se tocando, comendo, vendo, né? Isso não se repete, isso é um constante aprendizado para a nossa experiência humana, e somente rezando a partir disso a gente vai continuar crescendo na vida litúrgica, no entendimento, porque é claro, é fundamental, daquilo que a Igreja celebra, como ensinou o Vaticano II, a liturgia é a fonte e o ápice da vida e da missão da Igreja. Então a fonte, porque tudo que a gente faz vem dali, né? Nós estamos aqui agora, né, por um momento de conversa e evangelização, mas porque a nossa fonte foi o quê? A experiência com o Cristo vivo, e o Cristo vivo na liturgia, sobretudo na missa, né? E celebrar este mistério é ao mesmo tempo o ápice, o ponto mais alto de tudo aquilo que a gente pode realizar para louvar a Deus e santificar as pessoas, né? Louvar a Deus e santificar as pessoas, o duplo objetivo de tudo aquilo que a gente celebra. Depois vai estar na descrição deste livro. Vou pedir para o Padre João nos dar algumas sugestões de livros para que nós possamos aprender mais, e nós deixaremos na descrição, no comentário logo abaixo deste vídeo. Aí agora a Júlia tem um jogo rápido com o Padre João, já para nós finalizarmos. Eu só sei que eu quero a parte 2, a parte 3, a parte 4, porque a gente fez 12 perguntas na lista. Mas vamos lá, né, pro nosso jogo rápido. Padre, eu vou falar uma palavra e o senhor responde com outra palavra ou com uma breve resposta daquilo que vier no seu coração. Família. Intimidade. Igreja. Comunhão. Fracasso. Orgulho. Sucesso. Testemunho. Santo de devoção. São João Batista. Um sonho. Se tiver mais de um, pode colocar. Um sonho que eu tenho é conhecer o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no México. Se pudesse conversar com alguém. São João Paulo II. Coragem é? Perseverar sempre. Futuro.
Permanecer em Cristo. É uma palavra, algo que defina o Senhor. Eu vou dizer o meu lema de ordenação diaconal, que era: dizei uma só palavra. Muito bem. Porque eu não sei se queres colocar mais alguma... Não, para mim está ótimo. É uma alegria tê-lo aqui no Convocação Podcast. É muito bom ouvi-lo. Não tenho dúvidas que tanto a nós, quanto a Júlia, o Tyson e também aqueles que estarão nos acompanhando, fez um grande crescimento espiritual e nós já vamos nos organizar para a parte 2. Com certeza. E o nosso muito obrigado pela sua disposição, por estar conosco. Muito obrigada, Padre, por estar aqui, por partilhar um pouquinho da sua vida também e pela oportunidade de a gente aprender tanto com o Senhor hoje. Imagina, eu que agradeço, né, Padre Gabriel, pelo convite. Obrigado também, Júlia, por hoje, né? Que bom estarmos juntos e que isso sirva para a gente progredir, né, no entendimento da liturgia e celebrar com mais caridade, mais consciência, mais devoção também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, colocar um joinha que gostou deste episódio, escrever no comentário eu quero saber mais sobre liturgia ou aquelas que são as suas dúvidas, para que juntos nós possamos crescer em nossa fé. Até o próximo episódio. Deus te abençoe. Amém.